nós temos que entrar no debate geral, porque nem todo mundo no mundo é marxista. É como eu falei do cristianismo. Nós podemos exigir dos cristãos uma coerência com o que dizem os evangelhos sobre Jesus Cristo. Não podemos exigir dos cristãos que eles aceitem as teorias marxistas. Podemos argumentar e tudo, mas eles não têm a obrigação. Né? Bom, aqui o pessoal apresenta a censura como sendo uma posição marxista. Então, agora, em geral, como é que é a coisa? Porque o pessoal fala muita coisa da liberdade de expressão, inventaram muitos argumentos a favor da censura. Vamos pegar alguns deles. O primeiro deles é o seguinte: criou-se aí a ideia, que é uma tolice, é uma infantilidade, de que você não pode falar coisas ruins. Esse é absurdo. Porque também tem o seguinte problema: o que é ruim para fulano não é ruim para Beltrano. Quem que vai decidir o que é bom e o que é ruim? Né? As pessoas completamente inexperientes da política, elas acham que isso daí é existe essa definição, mas não existe. Não existe nada disso. Não existe um juiz supremo. E certamente não vai ser o Alexandre de Moraes que vai ser esse juiz supremo. Não vai ser o Sérgio Moro. Não vai ser o Dallagnol. Quer dizer, ou seja, não vão ser os juízes brasileiros que vão ser os juízes supremos do que é bom e do que é mal. Né? Por exemplo, o Lula acabou de assinar o projeto da saidinha, o projeto proibindo a saidinha. Eu acho que isso daí é horrível. Uma parte do PT, acho que nem todo mundo vai concordar com a decisão do Lula. Acha que é bom. E aí? Quem vai julgar? É horrível ou é bom? Depois também tem o seguinte: o que é horrível hoje, amanhã pode ser bom. Por exemplo, há pessoas que defendem aí a poligamia. Eu sou contra. Eu acho que não deve haver poligamia. Deve ser proibida por lei. Mas tem gente que defende. Eu sou a favor de proibir que o cidadão defenda isso? Não. Até porque, né, nós não podemos, nós mesmos, nos colocar como sendo o critério da verdade universal. Nós temos uma posição, que é uma posição. Essa posição tem um valor que, em alguns casos, é histórica, em outros casos, ela é temporária. Não sei o que vai acontecer. Por exemplo, eu estava vendo ali esses dias eu estava vendo um filme, que era um filme sobre um julgamento. Então, uma professora, ela começa a manter um relacionamento com um aluno. Né? E aí o pessoal descobre, embora eles estivessem errados, que ela teria tido relações sexuais com o aluno quando ele tinha 17 anos e 11 meses. E queriam colocá-la na cadeia por isso, porque seria equivalente ao estupro. Faça-me o favor. Né? Sendo que o cidadão era um homem. Né? Isso daí é uma coisa totalmente relativa. No Brasil, por exemplo, são 16 anos. Nos Estados Unidos, em cada estado é uma idade diferente. Não existe a verdade absoluta nesse sentido. Né? Quem que vai poder falar que você não pode falar tal coisa porque é ruim? Não. É opinião. Se a opinião contrariar a maioria vai repudiar essa opinião. Simples assim. Né? Essa ideia é uma ideia totalmente absurda. Aí nós temos a tese que nós temos que, infelizmente, nós temos que voltar, porque os marxistas brasileiros acabaram adotando essa tese, que é a tese do Karl Popper, que você não pode tolerar os intolerantes.
que ele chama de paradoxo da liberdade. Né? O único paradoxo aqui é que ele era a favor de estabelecer uma ditadura e reprimir as pessoas que não pensassem como ele. Né? O paradoxo é que ele se diz democrata, mas na verdade ele é um ditador. Não tem paradoxo nenhum. Se você proibir, vamos deixar a filosofia barata de lado. Se a sociedade reprimir uma outra parcela da sociedade, já não é uma sociedade democrática. Suprimir, né? Você teria que suprimir os intolerantes. Quem são os intolerantes? Eu, por exemplo, acho que o Biden é um intolerante. É uma besteira. Né? E tem gente de esquerda que defende esse tipo de bobagem. De um cidadão que era um direitista total. Recentemente não, nessa polêmica com o Pomar, ele veio com uma tese jurídica, que eu acho que ele não cursou, né, a história de direito. Então, por isso ele elabora essas teses jurídicas. Segundo ele, assim, o direito de um implica na restrição do direito de outro. De jeito nenhum. Isso aqui é juridiquês barato, fuleiro. Eu não entendo. Se você tem o direito de ir e vir, que direito de outra pessoa que eu estou prejudicando? Se eu tenho o direito de me manifestar, que direito de outra pessoa que eu estou prejudicando? Estou prejudicando, né, não o direito, mas a intenção antidemocrática de pessoas que não querem que você se manifeste. A tese dele é a seguinte, né? É uma tese muito absurda. Ele fala o seguinte, que se o Elon Musk tem o direito de se expressar, o direito da classe trabalhadora a se expressar fica limitado. Não. Um direito só é direito quando é direito para todos. Se só uma pessoa tem direito, não é um verdadeiro direito. O direito tem que ser social, tem que ser de toda a sociedade. Se um pode falar, para que isso seja um direito, tem que ser estendido a todas as pessoas. O pessoal começa a inventar umas coisas para tentar justificar uma ditadura burguesa. Porque tem isso também. O pessoal quer apresentar o seguinte, que a restrição do direito seria uma posição proletária. E quem defende a liberdade de expressão seria a burguesia. Isso é outra fantasia também, né? É uma coisa alucinante da pessoa. Quem sempre procurou restringir a liberdade foi a burguesia. Quem sempre lutou pela liberdade de expressão foi a classe operária, como eu demonstrei aqui. Eu ouvi também o argumento, o sábio argumento, que é o seguinte: defender o direito à liberdade de expressão irrestrita na sociedade burguesa é uma utopia. Pode ser. Mas não quer dizer que não deva ser defendido. A burguesia não vai te dar esse direito. Tudo bem. Ela não vai dar muitos direitos, mas não quer dizer que você não tenha que lutar pelas coisas que você acha que são do interesse da maioria da população, da classe trabalhadora. Agora, a existência do regime capitalista virou um pretexto para proibir a classe trabalhadora de se expressar. Que tipo de posição é essa a favor da classe trabalhadora? O pessoal está completamente doido. Né? O principal argumento a favor da liberdade de expressão irrestrita é muito mais simples do que o pessoal está pensando. Por que nós defendemos isso? Porque nós queremos defender o nosso direito de liberdade de expressão irrestrita. O nosso. Não estamos defendendo o direito do outro. Estamos defendendo o nosso. Não queremos falar. É um interesse nosso, não é uma posição abstrata. Como, logicamente, né, um direito como esse tem que, se você for fazer uma lei, tem que ser universal, você vai defender o direito de todos.
Mas a nossa preocupação não é com todos, em geral. Não é com o Bolsonaro. Nós não estamos preocupados com o Bolsonaro. Nós estamos preocupados com a esquerda, com as posições revolucionárias, com a luta de classes. Essa é a nossa preocupação mais imediata em relação a esse problema. O cidadão que defende a censura, ele está abdicando de falar determinadas coisas. Ou então ele acha que o que ele falar nunca vai afetar os poderosos. E que os poderosos nunca vão proibir ele. Nós não temos essa ilusão. O PCO é perseguidíssimo por falar determinadas coisas que ele pensa. Então, é absurda a posição, né? Na boca de um Alexandre de Moraes, eu acho que é natural a defesa da censura. Na boca da esquerda, do PT, é uma espécie de síndrome suicida deles. Bom, eu falei no começo que as contradições, o PT ficou com o mico, né? E vai pagar por esse mico aí. Então veja só, o Lula falou que não vai fazer propaganda no Twitter porque é uma rede que divulga mentiras. Então, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é o seguinte: se é assim, onde que ele vai fazer propaganda? Que até a imprensa do PT divulga mentiras. A própria imprensa ligada ao PT divulga mentiras. Não pode fazer propaganda no DCM, que é uma organização de caluniadores da esquerda, do PCO. Não pode fazer propaganda na revista Fórum. Vocês estão vendo a contradição em que o cara está caindo? Agora, o mais interessante é o seguinte: ele não vai fazer propaganda governamental no X. Não que eu acho que ele tenha, eu não acho que ele tem que fazer propaganda no X, não é isso. Mas ele está fazendo, ele contratou aí 140 milhões de reais de propaganda na Globo. Então, aqui eu sou obrigado a perguntar para o cidadão que a gente contribuiu para eleger para a presidência. A Rede Globo só fala a verdade? A Rede Globo fala a verdade em que proporção? 90% de verdade e 10% de mentira? Ou será que a Rede Globo fala 1% de verdade e 99% de mentira? A campanha que a Rede Globo fez contra os palestinos, defendendo a carnificina de Israel, era uma campanha verdadeira? O Elon Musk é pior do que a Globo? Porque ele, que eu saiba, ele não saiu na defesa da carnificina em Israel. Ele, inclusive, falou que não ia proibir os posts sobre... Acabou proibindo, né? Pressionado lá, ele acabou proibindo. Mas ele falou que ele não ia proibir os posts sobre a Palestina. Que estão sendo proibidos em vários lugares. Nós tivemos um canal que foi desmonetizado porque a gente estava defendendo a resistência armada palestina. É uma contradição assim que explode na cara da pessoa. Você fica sem autoridade política. Tentar mostrar que as redes sociais, né, particularmente o X, são divulgadoras de mentiras enquanto você dá dinheiro para a Rede Globo, não faz sentido para ninguém. Vai me desculpar. É uma política que não tem pé nem cabeça. O pessoal está completamente louco. E essas contradições elas vão vir à tona, porque o que o Alexandre de Moraes faz, essa versão toda, ela está desmoronando. A versão de que existe o lado do bem, e do lado do bem estaria o Alexandre de Moraes, que é golpista, todo o STF que é golpista, a Rede Globo, e do outro lado estaria o mal. Do outro lado, que o pessoal é maligno, eu não tenho dúvida. Mas desse lado aqui o pessoal é mais maligno ainda. Então isso daqui está vindo abaixo.
O PT vai procurar sustentar isso daí. Vamos ver qual vai ser o custo final da operação. A hora que acontecer, né, da esquerda ficar isolada, taxada de ser ditatorial, de querer reprimir todo mundo, que já a propaganda bolsonarista já está numa velocidade muito grande com essas colocações. A hora que isso daí se consolidar num amplo setor social, lembrem-se que nós advertimos que não é para fazer isso daí. E nós não vamos fazer isso daí. O PCO não quer, né, acrescentar no currículo partidário a ideia de que nós somos a favor de transformar um regime político burguês numa ditadura burguesa. Vai me desculpar, mas não vai ter. Tem gente que, para pegar o último argumento, tem gente que fala que se na Alemanha, né, de Hitler, tivesse um Alexandre de Moraes, Hitler não teria subido ao poder. O que eles não sabem é que a Alemanha de Hitler tinha o mesmo esquema que nós estamos vendo no Brasil hoje. O mesmo. Né? Um companheiro me falou que viu aí uma declaração de que o Goebbels, propagandista do Hitler, foi preso porque o discurso dele era muito violento, muito tipo discurso de ódio. Então tinha a mesma porcaria. Porque isso aí faz parte da filosofia do imperialismo. O imperialismo não age democraticamente. Censurar, prender, etc. Essa é a política do imperialismo. Hitler, por exemplo, tudo bem. O Hitler, ele, diferentemente do Bolsonaro, ele tentou uma insurreição para derrubar o governo da Alemanha, que é o famoso Putsch de Munique, ou da cervejaria. Trocaram tiro, mataram soldados e policiais e tal. Aí ele foi preso. E depois que ele foi solto, ele ficou proibido de falar em público durante um longo período. Uns 3 anos aproximadamente. Isso aí não conteve o nazismo, porque não é isso que vai conter o fascismo. E o pior de tudo é o seguinte, as mesmas pessoas que reprimiram o nazismo foram as pessoas que pegaram o nazismo e colocaram o Hitler no poder. Quer dizer, quando você defende os representantes da burguesia brasileira associados ao imperialismo, porque você acredita que está combatendo o fascismo, você está fortalecendo as pessoas que vão, se for necessário, se a ocasião surgir, colocar o fascismo no poder no Brasil. E eles já mostraram que eles são assim. O golpe de 2016 está aí. Né? O pessoal prefere não se lembrar disso daí. Bom, para desfazer uma confusão, é importante dizer o seguinte: as redes sociais, da maneira como elas são organizadas e controladas, evidentemente que elas são uma coisa antidemocrática. Tem muita gente que fala, empresário internacional. Tudo bem, é assim mesmo. Agora, o fato de que eles manipulem, tem o algoritmo secreto, etc, 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 não quer dizer que você não tem que lutar pela liberdade dos usuários se expressarem. Finalmente, né, a rede social existe. Supostamente seria um meio de comunicação. Então você tem que lutar pelo direito, não do empresário, do usuário de se expressar. Ao censurar o usuário, você não está censurando o dono da rede. As redes já censuram todo mundo. Isso só vai se aprofundar. Né? A nossa defesa não é do dono da rede, a nossa defesa é do usuário, da pessoa que se comunica através da rede. Por exemplo, quando eu estive no Catar, o Dr. Marzouk, que era o responsável pelas relações internacionais do Hamas,
ele tinha uma conta, não sei se no Twitter ou no Facebook, com 1 milhão de seguidores. E a conta foi cancelada. Esse é o problema. O negócio está aí para cancelar os inimigos do imperialismo. Acontece que, ocasionalmente, né, conjunturalmente, esporadicamente, a direita também se coloca como inimiga do imperialismo. Mas isso daí é uma coisa, é um fenômeno secundário. O objetivo da censura não é censurar o Bolsonaro. O objetivo da censura é conter a população do Brasil, de protestar, de se defender do imperialismo. Bom, para concluir, eu queria dizer o seguinte, queria explicar rapidamente o nosso programa para a comunicação. Primeiro, logicamente, nenhuma censura. Tá? A burguesia não tem que censurar ninguém. Né? Porque não é a censura não é exercida pelo Walter Pomar, pelo cidadão lá, o Fernando Horta, é exercida pelos juízes da burguesia. Salvo engano, Alexandre de Moraes é um direitista, é um admirador. Falou que o melhor governo que o Brasil já teve em toda a sua história foi o Temer. Então, eu não sou favorável a dar a essas pessoas nenhuma possibilidade de censurar ninguém. Segundo lugar, né, se nós vamos discutir o problema da democracia, que o pessoal fala assim, precisa controlar essas redes, né? Eles criam uma ficção assim de que as redes seriam demoníacas. Num certo sentido elas são, mas não no sentido que eles estão falando. Elas são porque elas censuram todo mundo. Né? Mas nós temos que pensar nos outros meios de comunicação também. O que fazer com o rádio e a televisão? Porque o rádio e a televisão são a manifestação mais escabrosa da ditadura da burguesia e do imperialismo no Brasil. Uma família, que é a família Marinho, detém o controle de todo um canal de televisão. Enquanto que 200 milhões de brasileiros não têm acesso a isso daí. Então, a nossa proposta, não é de agora também, é acabar com as concessões a particulares. Isso tem que ser uma concessão. Particulares que eu digo você dá a concessão toda para um capitalista individual. A concessão deveria ter um caráter social e não um caráter comercial. Você tem a Rede Globo, você tem 24 horas de televisão por dia no mês. Né? Se você multiplicar por 30, vai dar 600 horas de televisão. Tem que distribuir essas 600 horas aí em pelo menos, sei lá, 300, 400 entidades. Por que as universidades não têm o direito de se expressar através da televisão? Por que os sindicatos não têm o direito? Por que os partidos políticos não têm o direito? Porque só um grupo capitalista tem esse direito. E ainda por cima um grupo capitalista que só prejudicou o país. Apoiou o golpe, apoiou e foi um dos articuladores do golpe militar de 64 e fez o golpe de 2016. Agora nós estamos vendo eles atuarem aí na questão da Palestina, aí defendendo, né, o genocídio e tal. Isso aí é totalmente absurdo. Né? Por que as redes sociais em particular? No caso das redes sociais, também, né, nós temos que defender que elas sejam redes sociais públicas e que elas tenham um controle externo sobre o seu funcionamento. Também nós não somos favoráveis a dar isso daí na mão de um capitalista. Né? Há meios técnicos, nós estivemos discutindo, que podem permitir assim, uma completa descentralização das redes sociais, mas isso daí é um assunto para uma outra oportunidade. Esse é o nosso programa geral. O que fazer agora? Agora nós temos que lutar
para que a sociedade, o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros possam se expressar livremente. Essa é a única garantia de que nós não vamos ser esmagados aí pela burguesia e não vamos ter uma ditadura de fato. Apesar de que a ditadura que nós temos agora já é suficientemente ruim, né? A luta contra a censura é uma luta pelo direito do povo de se expressar. Não acreditem nas pessoas que falam que é preciso censurar porque esse é o meio de combater a direita. Não. Esse é o meio que vai facilitar a ascensão da extrema-direita ao poder, como já aconteceu em vários lugares do mundo. Porque quem coloca a extrema-direita no poder não é o acaso. É a classe dominante. Nazismo foi colocado no poder pelo imperialismo alemão. E não só pelo imperialismo alemão, pelo imperialismo norte-americano, inglês e tudo. Mussolini foi colocado no poder pelo imperialismo italiano e os demais. Né? A Inglaterra, que era a maior potência imperialista da época, apoiou Mussolini quase até o momento da guerra. Salazar, imperialismo. Franco, imperialismo. Pinochet e as ditaduras militares no Brasil, imperialismo. E assim por diante. A ditadura não surge da vontade de um cabeça de bagre como o Bolsonaro. Ela surge, né, dentro das organizações estatais do imperialismo norte-americano, em Washington, em seja lá onde for, que fica a CIA, em Langley, e dos outros países imperialistas. Esses são a ameaça. Né? Você falar que você está combatendo a direita em aliança com o Biden é praticamente cuspir na cara de todo mundo e chamar todo mundo de idiota.